Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem e gastronomia. E o episódio de hoje é justamente para falar sobre esse último tema. Eu fiz um episódio algumas semanas, alguns meses, não, semanas atrás, falando sobre os meus restaurantes favoritos em São Paulo. E a minha ideia agora é trazer cada vez mais convidados para recomendarem seus lugares favoritos aqui na cidade. Então, nesse episódio de hoje, eu convidei a Marina, que toca a página Barriga Esfomeada. Então, Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre os seus restaurantes favoritos em São Paulo, eu queria saber quando foi que você criou a sua página no Insta? Por que que você quis criar a página? Se era porque você gostava muito de gastronomia? Se você sempre foi aquela pessoa para quem pediam dicas de lugares para comer? Como que começou essa sua relação? Então, a página ela existe há quase 7 anos, né? Então faz bastante tempo que a gente tem a página. Eu gosto de falar, inclusive, que era uma época onde o Instagram, essa coisa de páginas de dicas de comida, era tudo mato, não tinham muitas páginas. E eu gostava muito de seguir algumas páginas que existiam para eu, né, acabar vendo dicas, pesquisar um pouco de lugares novos para ir, porque eu sempre gostei muito de comer. A minha família tem muito esse hábito de sair para comer como um momento gostoso, né, de reunião de todo mundo. Então eu sempre fui muito incentivada a conhecer lugares, a experimentar de tudo. Então era um costume de família e aí a gente acabou sendo também uma referência aí para as outras pessoas, tanto eu quanto os meus pais, quando tinha essa questão de alguém querer uma dica, querer uma indicação de onde comer. As pessoas de fato, que nem você falou, né, elas vinham me perguntar, às vezes perguntar onde ir, né, o que comer. E eu gostava de seguir essas páginas também, eu achava muito útil. Então eu falei, por que não criar uma também? Aí eu brincava e falava que até o motivo para eu sair para eu comer mais, porque sempre foi um momento de muito prazer. E eu escolhi, né, então criar essa página. Há 7 anos, estava bem ainda no começo da faculdade, nunca foi a minha área de atuação como profissão, mas sempre foi um hobby. Eu falo que hoje é um hobby que eu levo muito a sério, porque eu comecei a levar de fato a sério a página começou a crescer, começou a render frutos, então acabou que se tornou inclusive um hobby que, né, rende frutos aí pra gente, que eu levo com bastante seriedade, carinho, e que é muito bacana porque eu vejo não só amigos, mas às vezes pessoas aí que eu nem conheço, que de fato seguem as dicas e que ajuda bastante, e foi legal a gente acompanhar esse crescimento, né, desse ramo aí dentro do Instagram. E nesses 7 anos aí que você tem a página, agora eu já vou começar a pedir suas dicas, tá? Nesses 7 anos, você já deve ter ido para, assim, eu diria até que às vezes centenas de restaurantes. Se você pudesse escolher, assim, uma experiência gastronômica em São Paulo, eu sei que deve ser dificílimo, mas qual que você escolheria? Qual que você recomendaria? Olha, tem um lugar que eu acho que em São Paulo é muito bacana, que é um lugar que é até recente, mas se tornou um dos meus favoritinhos. E eu pensei nesse lugar até indicar aqui, porque ele é um lugar bem especial, ele é um lugar de menu degustação, que é um tipo de experiência que eu gosto muito, porque eu acho que sempre, né, é um jeito de você experimentar vários pratos do mesmo chefe, é sempre feito com tudo muito cuidado. Então, normalmente, experiências, degustações, não só aqui em São Paulo, mas em qualquer outro lugar, é uma experiência que eu acho que vale muito a pena. Então, nesse restaurante que eu acho que é um must de São Paulo, é um restaurante que chama Fame Osteria, que é um menu degustação, né? Ele só funciona dessa forma, que é um lugar bem pequenininho e exclusivo. Ele abriu faz uns 2 anos, mais ou menos. O chefe é italiano, chama Marco, e ele, inclusive, tinha um restaurante muito famoso em São Paulo, que chamava Osteria do Petit Rosso, mas com a pandemia ele acabou fechando. Então ele acabou abrindo esse outro restaurante nesse novo modelo, é uma experiência incrível, são pouquíssimos lugares, a casa tem uns 15 lugares mais ou menos, e ele a cada semana vai mudando o menu que ele vai fazendo, com ingredientes incríveis, técnicas incríveis, desde coisas mais diferentes, como alguns pratos clássicos da culinária italiana, mas não é aquela culinária italiana tradicional, é um toque bem contemporâneo e com modernidade, apesar de não ser, né, uma experiência tão barata comparado a outros menus que a gente vê fora de São Paulo, acaba tendo um preço que eu acho que, na minha opinião, vale bastante a pena. Então, acho que essa é uma experiência que eu recomendaria para todo mundo que vem para São Paulo, e porque realmente é um lugar muito, muito especial e que eu gosto muito. Já fui, inclusive, várias vezes nesses 2 anos de tanto que eu gosto. Ai, eu adorei. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu quero. Eu adoro comida italiana.
Achei a sua dica muito boa. E eu nunca fui num menu degustação. Eu sei que tem vários famosíssimos em São Paulo, mas eu nunca fui em nenhum. Mas aproveitando que você falou sobre italiano, vamos falar sobre outras recomendações de restaurantes desse tipo de culinária em São Paulo. Quais que você acha que valem assim o destaque? Olha, eu acho que a culinária italiana em São Paulo, ela é simplesmente incrível. A gente tem muita coisa boa em São Paulo, é até difícil escolher meus favoritos, mas eu acho que no momento os que eu mais gosto, um que inclusive nunca sai da minha lista, é o Bottega Benacca. Eles têm 2 unidades em São Paulo, inclusive eles vão abrir uma terceira também em shopping, mas eles têm no Itaim e nos Jardins. Eles funcionam aí há vários anos. Mas eu acho o restaurante simplesmente incrível porque eles fazem uma massa como um italiano de verdade. Então é uma massa que ela é bem al dente, os italianos gostam disso. É um cardápio, inclusive, que ele é bem mais enxuto, com algumas receitas clássicas e algumas receitas que vão mudando semana a semana a partir da sugestão do chefe. Então toda vez que eu vou lá, a massa está sempre impecável, é um ambiente muito gostoso e é legal porque ele tem um custo-benefício bem bacana, né? Porque a gente às vezes vê alguns restaurantes italianos que puxam para essa coisa mais do clássico, do chique, e acabam ficando muito caros. Ele tem um preço bem bacana, inclusive quem for lá, eu recomendo muito comer o rigatoni a bolonhesa. Parece um prato muito simples, você fala assim, nossa, eu vou comer em casa, mas é uma das melhores massas que eu já comi na minha vida. Então eu recomendo muito esse prato lá, mas qualquer um que você vai comer lá, você vai amar. E um outro italiano que eu recomendo bastante em São Paulo é o pasta chioma. Apesar desse nome parecer aí um pouquinho não italiano, é porque... Me lembrou meio japonês ou não? Isso, porque um dos chefes que trabalha lá, ele tem descendência asiática, é por isso o nome, pasta chioma, mas é um restaurante italiano de massa. E ele abriu também faz mais ou menos uns 2 anos, se tornou o meu favorito. Ele, inclusive, está sempre lotado. Ele fica lá na Vila Madalena e eles têm massa simplesmente incríveis. Eles fazem a massa lá, tanto massas frescas quanto outros tipos de massa. Tudo que eu comi lá é simplesmente maravilhoso. Inclusive, tem um ravioli de ovo, que é uma entrada lá que é assim, não pode deixar de pedir, porque é uma das melhores coisas que eu já comi também. Faz muito sucesso. Eu, inclusive, já pedi em casa, porque eles tem algumas opções para você comprar e finalizar em casa, que a gente já fez, dá super certo e também tornou um dos nossos, assim, queridinhos, né? Ele mistura essa coisa dessa técnica dele, que tem essa parte um pouco mais asiática, de uma certa forma, mas para a culinária italiana. É um lugar, assim, que até é relativamente simples, né? Não é muito pomposo, mas a massa deles é uma das melhores coisas que eu também já comi em São Paulo. Ai, adorei. E Vila Madalena, pertinho de onde eu moro, facinho. Vai pro final de semana, pra listinha do final de semana esse. Com certeza, já tá lá perto de vários bares, de vários lugares, já é um lugar bem gostoso para quem quer ali fazer um programa gostoso no final de semana. Exatamente. E aí você falou de culinária asiática, eu queria saber de comida japonesa. A gente até conversou um pouquinho fora da gravação aqui do podcast, contextualizando para os nossos ouvintes. A gente conversou um pouquinho sobre essa questão da comida japonesa, que tem o clássico rodízio, né? Tem muita gente que gosta de ir para o rodízio, mas tem muitas opções de cardápios à la carte, né? Então eu queria saber quais que você acha que são muito legais em São Paulo. Olha, essa é uma das outras culinárias que eu também falo que São Paulo é um dos lugares que tem muita coisa boa. Eu acho que, assim, poderia falar que, tirando no Japão, é uma das 5 melhores cidades do mundo para você comer comida japonesa. Tem muita gente boa, tem muito chefe que foi treinado no Japão ou em outros países, trazendo muita coisa boa para cá. Eu acho que tem 2 que são os meus queridinhos. O primeiro é o Makoto-san. Eu acho importante ressaltar que existem 2 Makotos em São Paulo, mas o que eu tô me referindo é o Makoto-san lá da Vila Mariana, né, que é um restaurante bem raiz, não é aquele dos shoppings, e ele só funciona no esquema omakase, né, que significa basicamente um menu degustação que você deixa nas mãos do chefe, né, então vem ali toda a sequência direitinho, e eu gosto muito de lá porque ele tem um diferencial que o chefe ele serve muito bluefin, porque bluefin é uma raça, né, de atum, que é a raça mais nobre de atum, né, eles chamam de o rei dos atuns, assim, e ele serve muito bluefin, é um peixe muito caro, então você vai no à la carte, você acaba gastando muito para comer uma dupla de bluefin, e lá ele serve muito
muito bluefin, né? Uma experiência que de fato não é muito barata, mas pela quantidade de bluefin que vem é muito bacana. Ele serve vários pratos com bluefin. O próprio chefe Makoto, ele brinca que é uma tempestade de bluefin o restaurante dele. Inclusive, quem for lá, eu recomendo sentar no balcão para poder interagir. Eu acho que o macaxê no balcão é sempre muito gostoso. E o próprio chefe tem uma história bem legal de superação, então é muito legal poder acompanhar isso, e é um dos únicos lugares que se come bluefin em tanta quantidade. Eu acho um diferencial muito especial dele. E tem um outro que também funciona no esquema omakase, né? Eu gosto bastante desse tipo de experiência, que é o Ryo. Restaurante bem renomado, ele tem 2 estrelas Michelin. Também são pouquíssimos lugares, são só 6 lugares no balcão. E é assim, os pratos que são servidos são feitos com uma técnica impecável. O chefe morou muitos anos no Japão, né? Fez toda a sua carreira lá e agora ele trouxe para o Brasil essas técnicas. Não é à toa que ele está levando aí 2 estrelas. É uma experiência que, né, é muito diferente, mas para uma ocasião especial vale muito a pena, porque é uma coisa que você, né, não vê igual. E eu acho que, assim, para trazer um pouquinho para vocês do que eu gosto também de rodízio, porque eu sei que muita gente acaba optando por rodízio, né? Porque normalmente nesses restaurantes mais clássicos, você acaba comendo uma variedade de peixes brancos, atum, algumas outras iguarias, mas você não vê aquela coisa muito abrasileirada, às vezes que, né, tem o salmão, de fato, os japoneses tradicionais não comem salmão, ou algumas coisas mais diferentes que a gente faz, e eu sei que tem gente que gosta disso, né? E no rodízio a gente acaba conseguindo ver bastante disso. Um que eu gosto bastante, que eu sinto que consegue ter uma qualidade, é o Oguru. Ele tem nos Jardins, ele também tem no Itaim. Ele é um rodízio que ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem uma qualidade boa de peixes e tem coisas diferentes também. Então, maçaricado, tem atum com foie gras, tem coisa com gema de codorna. Então, eu gosto bastante e tem bastante variedade. Eu acho que para rodízio é um dos que eu gosto de ir, que eu acho que vale bastante a pena, mesmo sendo um pouquinho mais caro. Você paga um pouco mais caro, mas para ter aí uma experiência qualidade, né, também. Exatamente, porque às vezes é difícil você ter qualidade em rodízio, né, por ser uma coisa que você come com muito volume, então eu sinto que ele tem uma qualidade um pouquinho melhor. Ainda mais em comida japonesa, que a gente sabe, né? Teve uma época que se popularizou nos deliveries. Sushi por R$1, sushi por R$1. Só que assim, tem que ter um pé atrás também, né, com essas coisas. Eu acho que esses assim, um pouco, com uma qualidade um pouco melhor, você realmente tá pagando pra você pela qualidade realmente, né? Com certeza, eu falo que eu sou crítica com culinária japonesa, mas tudo tem um porquê, né? Os próprios japoneses são muito críticos com essa coisa da qualidade. E peixe é uma coisa que você comer um peixe cru sem qualidade pode dar aí um problema, né? Então eu sempre prefiro, às vezes, esperar ir num lugar um pouco melhor, mas sentir que vai ser uma experiência de fato gostosa e que vai, né, valer a pena, que não vai trazer, enfim, nenhum risco. Total. Agora eu queria te perguntar sugestões de 2 categorias, digamos, que são muito favoritas minhas. Então eu já tô perguntando para eu poder usar suas dicas, que é hamburguerias e pizzarias, que eu acho que são as coisas que eu mais gosto de comer. Quais que são as suas dicas? Olha, eu acho que para hambúrguer a gente tem muita oferta aqui em São Paulo, né? Tem muita coisa gostosa e principalmente depois que veio esse boom do hambúrguer gourmet e agora dos hambúrgueres smash, cada hora a gente vê um monte de hamburgueria gostosa surgindo, mas eu separei um pouco em 2 categorias dos meus favoritos. A minha primeira indicação é o Zedeli, que é um restaurante que também está aí há bastante tempo, é um restaurante que inicialmente até começou com uma culinária caché, que é uma culinária que vem aí da cultura judaica, só que o hambúrguer deles era tão gostoso que super se popularizou. Eles têm unidades em Pinheiros e nos Jardins, e o hambúrguer deles é simplesmente incrível. A carne deles é uma coisa assim muito suculenta. A combinação dos hambúrguer deles são assim muito gostosas. Tem uma batatinha lá também que é com pastrame, sour cream e cebolinha que vocês não podem deixar de pedir, que é um must. Eu vejo no Instagram, nossa, eu fico morrendo com aquela batata. Nossa, é muito, muito boa. Eu falo, mesmo que você não vá lá pra comer hambúrguer, tem que ir lá pra comer a batata, porque ela é muito gostosa. O cheesecake deles também de sobremesa vale super a pena. Eu só recomendo que vá num horário que não seja de pico, porque é um restaurante pequenininho, então é legal em momentos, né, aí mais alternativos para não pegar tanta fila. E a minha outra dica é um hambúrguer smash, né, que a gente tá nessa onda de ver vários smashes, né, então
tá se popularizando aí bastante. E o meu favorito chama Burger Burger, ele tem algumas unidades espalhadas por São Paulo hoje em dia. E eu gosto muito porque ele de fato me lembra o famoso restaurante de hambúrguer, que é o Shake Shack, né, que tem aí em vários países do mundo. Ele se assemelha bastante, tanto no hambúrguer quanto no estilo do restaurante, então é aquele meio fast food, entre aspas, que você vai, você pede, aí você retira no balcão, mas é muito suculento, é muito gostoso, inclusive para quem é vegetariano, eles têm um vegetariano lá incrível, que vale bastante a pena também. É sempre o meu queridinho quando eu penso em smash, porque para mim smash tem que ter a casquinha, mas também tem que ser suculento ao mesmo tempo. Então lá é para mim um que é imbatível e que eu gosto bastante. Ai, adorei. E das pizzarias, o que você acha? Eu também separei um pouquinho aqui em duas dicas um pouco diferentes. Eu falo que vai mudando, porque, né, sempre tem muita coisa gostosa, eu também gosto muito de pizza, mas eu acho que uma dica muito legal que pouca gente conhece é uma pizzaria que chama Bocadas. Ela é nesse estilo de pizza napolitana, que é esse estilo de fermentação natural, que são pizzas que são mais individuais. Elas têm unidade na Barra Funda e na Vila Mariana. Vila Mariana não, desculpa, na Vila Madalena. E é uma pizzaria onde a massa é simplesmente perfeita e também os recheios, além de ter, né, os mais tradicionais italianos, eles fazem algumas combinações muito incríveis. Inclusive, eu descobri que vários chefes da gastronomia conhecem o dono e propuseram receitas diferentes. E é uma pizzaria que eu gosto muito, inclusive pedir em casa, chega muito bem. E eu acho que foi uma surpresa muito grande que eu tive nesses últimos tempos e que me surpreendeu assim, bastante. Os próprios ingredientes que eles usam, né, nas pizzas são muito gostosos. Então, para quem quer comer uma pizza napolitana, é uma dica sensacional. Mas também tem uma pizza que é a minha queridinha, que é mais no estilo, não diria necessariamente abrasileirada, mas que são pizzas, né, tamanho grande por pedaço. É a Veridiana, eu acho que também aí é um clássico, né? Tem nos Jardins e tem também ali no Higienópolis. As pizzas deles são muito bem recheadas, a massa é muito gostosa e tem vários sabores muito gostosos além dos tradicionais. Então tem algumas pizzas que eles usam queijo de cabra, pizza que eles usam pinole, pizza que eles usam za'atar, algumas coisas diferentes que tem uma combinação simplesmente incrível. E a minha favorita de lá é a pizza de burrata, que vem muita burrata. Então quem for lá também experimenta porque é muito gostoso, né? E até não só para pedir em casa, mas para quem às vezes quer comer pizza em grupo, eles têm um ambiente muito legal. Inclusive desde pequenininha eu vou lá com família, então para quem às vezes quer ir, porque a gente tem esse costume de pedir pizza em casa e não de ir na pizzaria. Mas lá é um lugar bem bacana para você ir em grupos grandes. Ai, a Veridiana tem um espaço muito grande no meu coração, porque eu amo a pizza dele. Você falou essa de pinoles, eu já comi essa daí, se eu não me engano, ela vem com... Ai, gente, agora eu tô tentando lembrar o que é. É alguma coisa de carne, não é calabresa, mas assim, é deliciosa. Eu adoro a Veridiana. Tinha uma época que eu só pedia ela toda semana aqui em casa, aí eu começo a dar uma revezada, né? E eu acho que eles até fazem uma pizza doce, não é? Bem famosinha. Queijo branco com meio uma geleia de frutas vermelhas, que é um queijo branco Lindt. É muito famosa também. Quem é essa mesmo. Pizza doce é muito legal porque foge desse tradicional aí, né? Pizza de chocolate com morango. Essa pizza é muito, muito boa. Eles fazem bastante propaganda porque ela é realmente incrível. Ai, que delícia, quero provar. Bom, vamos para outra categoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre cafés da manhã, brunch. Eu acho que essa é uma das dicas que eu mais gosto, porque eu sou apaixonada por café da manhã, por brunch, por padaria. E aí eu separei dois que são dois queridinhos para mim, mas um deles é o Hotel Emiliano, que apesar de ser um hotel, eles servem um brunch mesmo para quem não está hospedado lá. É um brunch que ele vai um pouquinho do lado mais de um chique, mais refinado, mas tem muita opção, né? Quando você vê o cardápio do que eles servem lá, tem tantas opções mais de café da manhã, quanto pratos mesmo, e tem bebidas alcoólicas incluídas, e você pode pedir tudo à vontade. Então, para quem quer um brunch mais especial, aquela coisa bem de um brunch meio chique, que a gente às vezes vê em filme, lá é um lugar incrível e tudo é muito gostoso lá. O próprio restaurante deles serve as coisas muito bem. Então eu acho que é um que vale bastante a pena para quem quer uma coisa aí um pouquinho mais chique, mais refinada. O hotel fica lá nos Jardins, no Oscar Freire. E a outra opção de um brunch mais descontraído, que é o meu favorito, se eu pudesse eu ia todo dia lá, é a Fornada Padaria. Eles também têm 2 unidades, Jardins e Itaim. Lá é à la carte,
mas os carros-chefes deles são os famosos toasts e os sanduíches especiais. E tem bem essa cara de brunch. A apresentação é simplesmente linda, porque os toasts vêm desconstruídos e tem muita opção. Então, se deixar, eu pedia o cardápio inteiro, né? O próprio pão deles lá é muito bem feito, com fermentação natural. Então, quem, né, gostar disso, eu acho um lugar bem bacana, não tem um preço muito elevado. E eu acho que é um lugar que vai ter opção aí para todos os gostos e que, para mim, pelo menos, se tornou um dos meus favoritos da vida, né? Foge um pouco aí daquelas padarias tradicionais de São Paulo, mas eu acho que, né, tem aí coisa para todo mundo. Aproveitando essa pergunta, eu tô numa saga de conhecer cafés e lugares assim de padarias, lanchonetes, restaurantes que tem um espaço para trabalhar e comer. Na Fornada Padaria tem espaço? Você acha que daria para fazer tipo um home office de fora de casa lá? Super dá, eu acho. Eu acho que de final de semana não, mas, né, normalmente final de semana a gente faz home office, porque final de semana é o pessoal, né, que vai no parque de manhã e depois vai lá comer, mas durante a semana super dá. Inclusive, eles têm até a opção de almoço executivo, de buffet, porque eles sabem que tem um pessoal lá que vai fazer home office. É um ambiente bem agradável para isso, as mesas são espaçosas. Inclusive, já vi gente que foi fazer isso lá. Ai, adorei. Então vou botar na minha lista, que eu tô conhecendo alguns lugares assim, né, nessa pegada. Adorei. Você vai adorar. Vai ter coisa para você comer o dia inteiro se você precisar ficar lá. Essa é a ideia. Vou trabalhar, mas vou trabalhar comendo coisas gostosas. Exatamente. O trabalho fica até mais gostoso. Total. E agora, deixa eu te perguntar, falando em questão de bares, lugares assim para sair à noite, tanto lugares que sejam assim, pensando 100% só nos drinks, ou lugares que tenham coisinhas para petiscar e beber, quais lugares você acha legal em São Paulo? Olha, tem um lugar que é o meu favorito, que também foi um achado recente, mas pensando mais nessa parte de coquetelaria. É um lugar que, de fato, não tem praticamente comida, né? Tem um petisquinho ou outro que eles servem, mas é um lugar que, assim, os drinks são simplesmente incríveis, que chama The Punch. É um bar de coquetelaria japonês, então o próprio dono, inclusive, ele é japonês. Então todos os drinks têm uma referência da coquetelaria japonesa, tudo feito de forma perfeita. Inclusive é um lugar que você não consegue sem reserva, você tem que reservar para conseguir sentar lá, porque ele é bem intimista, tem pouquinhos lugares para sentar, mas que é uma experiência simplesmente incrível. Tudo é feito, né, com muita maestria, você vê. E eu acho que para coquetelaria, que é um negócio bem bacana, é um achado muito legal, que foge às vezes de uns coquetéis, né, mais tradicionais, mas que você vê que a pessoa que está lá fazendo sabe muito bem o que está fazendo. Tem uma outra opção que eu gosto bastante, que eu sempre indico para todo mundo, que é o Moela. Ele tem aí 2 unidades também, uma lá na Santa Cecília e outra que fica mais perto ali de Pinheiros, que ele tem uma ideia de ser tipo um boteco, né, mais raiz, só que ele tem muita comidinha gostosa e bem feita. Inclusive, tá sempre animado nos finais de semana. Então, eles têm várias opções de coisinhas friturinhas e também algumas comidas, né, de carnes mais raiz, ou que a gente chama carne de segunda, né? Então, às vezes, coisa com língua, com moela, mas para quem gosta disso é muito gostoso, porque a gente não acha tão fácil em São Paulo. Inclusive, quem for lá, eu recomendo muito pedir a língua ao vinagrete, para quem gostar. Tá? E dos bolinhos, o meu favorito que tem lá é o de gorgonzola com milho. É, assim, muito recheado, muito gostoso e é bem bacana que você pode ir com os amigos e ao mesmo tempo comer uma coisa gostosa, né? Tem cara de botecão, mas a parte de gastronomia deles é, assim, simplesmente uma delícia. Inclusive, já fui lá só para comer e não para beber, apesar de ser um bar. E pensando em doces, assim, a gente já falou de várias opções salgadas, doces, tanto doceria em si, ou também sorveteria, quais que você acha legal? Bom, então a primeira doceria que eu recomendo chama Crime Pastry Shop, que é uma doceria muito gostosa, que tem várias referências, tanto de culinária americana, quanto de culinária também francesa, e que eles têm várias tortas e várias sobremesas, tanto em tamanho família, quanto em tamanho individual, que são muito gostosas. Inclusive, recomendo muito o Mil Folha deles, e também a torta de biscoito Lotus, que é um biscoito muito gostoso, e que é difícil a gente ver usando isso em sobremesas. Lá tem uma que é sensacional e qualquer coisa que você pedir lá vai ser simplesmente um sucesso. Eles inclusive entregam delivery caso
Esse aqui é um docinho bem gostoso, eu recomendo pedir lá. E a minha outra indicação de doceria, que é a minha favorita da vida, é uma doceria que, na verdade, ela não tem lugar fixo, né, para você sentar e comer, mas você pode ou encomendar ou pedir por delivery, que chama Brigadeiros. Eu brinco que é a minha doceria da vida, assim. E tem uma coisa lá que é o meu favorito, que é o brigadeiro de creme brulee. Eu já experimentei de outros lugares, mas o dela é simplesmente a melhor coisa que eu já comi na vida. Eu sou simplesmente viciada. Peço em todos os meus aniversários, eventos que eu vou fazer, inclusive. E eu mostrei esse brigadeiro para todo mundo e todo mundo ficou viciado também. Então, assim, acaba sendo uma das minhas coisas favoritas de lá, que eu sou apaixonada. E os cookies dela são simplesmente incríveis também. Ela tem uma massa muito gostosa e ela tem uma variedade de sabor de cookies muito bacana. No delivery você encontra todas essas opções. Mas ela também faz bolos, faz outros docinhos, faz biscoitinho amanteigado. Mas qualquer coisa que você vai comer lá vai ser simplesmente um sucesso. Mas esse brigadeiro e os cookies são os meus queridinhos de lá. Tanto você pode encomendar, quanto então pedir nas principais plataformas de delivery, que ela também tá lá. E a dona é uma fofa que sempre deixa tudo aí muito mais gostoso, né? E faz ter um atendimento bem legal. Ai, adorei. Eu sou doceira, eu adoro doce. A Brigadeiros eu já tinha ouvido falar. E a Crime Pastry Shop, eu já tinha visto, inclusive, ela numa lista de melhores 1.000 folhas em São Paulo. Então eu acho que eu vou ter que, né, dar uma passadinha lá pra comer. Mas e de sorveterias? O que você acha legal? Aqui em casa Bom, todo mundo é muito fã de sorveteria. sorvete, então. Eu tenho duas favoritas do momento. Em São Paulo tem muita coisa boa de sorvete também, mas tem uma sorveteria que ela abriu no comecinho desse ano, que ela chama Mui Mui, com dois Os, né? Como se fosse uma vaquinha falando tipo mu, né? Só que é um nome diferente. Nossa, eu não tinha me tocado que era disso. Tanto que quem vai lá na frente sabe que tem, né, um pouco uma decoração como se fosse uma vaquinha mesmo, né? Tem um pouco cores assim, uma estampa. E o diferencial de lá é que eles fazem uma mistura dentro do sorvete. Então, como que funciona? Você escolhe a base do seu sorvete e aí você escolhe que ingredientes você quer que misture no seu sorvete. Eles misturam na hora e isso faz um sorvete que eles chamam de mix-in, que ele então é todo misturado. E além disso, você pode adicionar vários toppings e caldas. Ele já tem algumas combinações prontas para vocês comprarem, se vocês quiserem, mas você pode montar a sua própria combinação. E assim, é simplesmente divino esse sorvete. Eu amo o que é de Romeu e Julieta, que eles têm lá, e o de pistache também, que é uma combinação com pistache crocante. É uma delícia. E tem uma coisa deles também que eu amo, que é a casquinha. Eles fazem na hora, super fresquinha, e é a melhor casquinha de sorvete que eu já comi na minha vida. É simplesmente muito gostosa. Até as coisas que não são sorvete que tem lá, eles têm um cookie, que é muito gostoso, uma pipoquinha caramelizada. Tudo disso é muito gostoso. Então eu sou simplesmente viciada na sorveteria e foge daquela coisa do gelato mais tradicional, que é só o sorvete. Né? Você pode botar a criatividade para fazer o seu próprio sorvete do jeito que você gostar. E agora indo pro lado um pouco mais tradicional, tem uma que eu gosto muito, que é a Albero dei Gelati, que é inclusive uma sorveteria que ela é italiana, mas ela abriu essa unidade aqui em São Paulo. O sorvete é simplesmente incrível, os sabores deles, eles têm tanto alguns tradicionais, quanto alguns mais diferentes, que eles vão mudando conforme o tempo. Tem um de macadâmia, muito gostoso, tem outro que é de ricota com doce de leite também, que vale muito a pena. E é o verdadeiro gelato italiano, né? Não é uma sorveteria tão conhecida que nem às vezes algumas outras que a gente vê por aí, mas assim, a textura é simplesmente incrível e a gente sabe que a origem é muito boa também. Uhum. Ai, adorei. Ó, a gente está se encaminhando para o final desse episódio, mas eu queria saber, antes da gente finalizar, obviamente, se você tem outras recomendações, às vezes alguma que não encaixa numa dessas categorias, entre aspas, pré-estabelecidas, mas que sejam lugares que você acha que vale recomendar para o pessoal conhecer. Com certeza tem vários lugares em São Paulo que não necessariamente estão numa dessas categorias, muitos lugares inclusive, e eu separei aqui algumas diquinhas que eu acho de lugares que são musts também em São Paulo e que eu tô gostando muito. O primeiro deles é o Ema, é um restaurante que ele tá em São Paulo já faz alguns anos, é de uma chefe bem famosa que chama Renata, ela tem vários restaurantes em São Paulo e ela tem uma cozinha com toque de brasilidade, mas também uma contemporaneidade, e o Ema é esse restaurante dela que é
assim, né, o principal. Tem essa cozinha aí bem variada, todos os pratos de lá são muito gostosos, eles inclusive têm uma espécie de menu degustação, que você pode escolher uma entrada, 2 pratos, uma sobremesa, e vem todos os snacks também, então é muito legal para você poder experimentar aí um pouquinho de tudo, e tudo que ela faz com bastante técnica, bastante criatividade, é um restaurante que eu gosto muito, e que também tem essa pegada um pouco de, né, usar produtos e raízes brasileiras. Recomendo muito quem for lá, inclusive a chefe tem os outros restaurantes que ficam todos na mesma esquina, então você consegue também conhecer algum outro delas se você quiser. Que legal. Um outro restaurante que eu acho que é muito legal chama De Segunda, que abriu também recentemente. Ele, pelo nome, né, como você já diz, né, você já imagina, tem essa coisa do de segunda. Então a ideia deles é usar carnes que são consideradas de segunda, né, não de tanta qualidade, mas que são carnes muito boas e que dá para fazer muita coisa bacana. Eles têm essa pegada mais contemporânea. Os donos são um casal jovem que inclusive ganharam um reality show de gastronomia aqui no Brasil, e eles abriram esse restaurante que tem essa pegada de usar coisas que não são tão levadas tanto em consideração na culinária do dia a dia, mas que eles fazem um trabalho muito bem feito e tem muita coisa gostosa. Inclusive tem uma sobremesa lá que é uma das minhas favoritas da vida, que é como se fosse, eles chamam de quindim, né, só que é na verdade um merengue com quindim, com baba de moça, que é uma das minhas top 3 sobremesas da vida. Quem for lá tem que pedir essa sobremesa. Nossa, deve ser ridículo de bom. Nossa, uma delícia, assim, eu posso ir lá, eu experimento vários pratos diferentes, mas eu sempre vou pedir essa sobremesa, que é a minha favorita da vida. E acho que para encerrar tem uma dica muito legal, que também abriu recentemente, como vocês podem ver, tem muita coisa legal abrindo em São Paulo aí nos últimos tempos, que chama Churrascada do Mar. É um lugar que ele é bem amplo, fica ali na Rebouças, pertinho, meio de região de Pinheiros, que tem a ideia de ser tudo feito, né, na lenha, só que só coisas do mar, então peixes e frutos do mar, quase como se fosse, entre aspas, uma churrascaria, mas vindo do mar. Eles inclusive têm um próprio açougue do mar lá, que eles chamam, e é muito gostoso. Tem opção, né, de muitas entradinhas quentes, frias, snacks, petiscos, coisas na brasa para dividir, e tem um ambiente muito agradável também, porque ele é meio aberto, vale muito a pena ir lá, porque é uma coisa diferente de fugir daquelas culinárias tradicionais. Não é tão fácil em São Paulo você achar, né, restaurante de frutos do mar, então lá você consegue achar isso com uma variedade muito boa e uma qualidade muito legal. Ah, e esse churrascada do mar eu já vi várias vezes no TikTok. Ele tá, assim, super bombado, né? Tá super, inclusive vá com reserva e reserve com antecedência, porque o lugar tá de fato bombando. Ai, adorei essas dicas, Marina. Nossa, agora tem uma lista imensa de lugares. Eu conhecia pouquíssimos desses que você trouxe, mas eu gostei muito, muito, muito das sugestões. Então, muito obrigada por participar desse episódio do Por Onde Andei, por trazer as suas recomendações gastronômicas. E agora eu quero que você, obviamente, divulgue o seu perfil para os nossos ouvintes acompanharem aí muitas outras dicas que você posta. Bom, então o nosso perfil lá no Instagram é Barriga Esfomeada. Vocês acham a gente bem fácil lá no Instagram. A gente também tá no TikTok, começando lá, porque é a nova rede social do momento, mas vocês conseguem achar a gente lá, @Barriga Esfomeada, e vocês vão ver a gente diariamente postando stories, vídeos e fotos, dando dicas aí de vários restaurantes em São Paulo para vocês irem conhecendo. Inclusive, acho que vale um adendo legal que vocês têm muitas outras dicas além de São Paulo, né? De outras cidades no Brasil e no mundo. Então, para quem aí estiver escutando a gente, às vezes está planejando alguma viagem, vale dar uma conferida lá no perfil das meninas para ver, assim, se elas já foram para lá, se tem dicas gastronômicas de lá, porque tem de muitos outros lugares, né? Isso, vocês conseguem achar até nos destaques mesmo, cidade por cidade, de outros países, tanto, né, de cidades no Brasil, mas quanto de cidades no exterior. A gente sempre que viaja, a gente gosta de postar, então vocês acham bastante dica para quem aí vai viajar de vários lugares do mundo. É isso. Marina, mais uma vez, muito obrigada pela participação, obrigada também aos nossos ouvintes pela companhia no episódio de hoje, e a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais! Até!